Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula Catecismo, aula número 9. Agora vamos começar a segunda sessão, Profissão de Fé Cristã, Introdução, os credos da fé. Vamos iniciar com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei da face da terra. Oremos, ó Deus que instruis os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Ele é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora para todos sempre, dos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde os tempos apostólicos, a Igreja exprimiu e transmitiu a fé em fórmulas breves para todos os fiéis. Estas fórmulas chamam-se profissão de fé, porque sintetizam o que os fiéis cristãos professam crer. Também se chamam credos, da palavra latina credo, creio. Finalmente chamam-se símbolos da fé, da palavra grega símbolon, coletânea ou resumo. Quando é feita a primeira profissão de fé? É feita no batismo. Como o batismo é conferido em nome da Trindade, a fé é professada em 3 partes. Primeiro, fé em Deus Pai e na criação do mundo. Segundo, fé em Deus Filho e na redenção do gênero humano. Terceiro, fé em Deus Espírito Santo e na santificação da humanidade. O que são os artigos do credo? São as verdades individuais da fé, cada uma distinta das outras, como os membros separados de nosso corpo que são unidos em um todo. Existem muitos credos? Sim. Nos 2 milênios da história da Igreja, foram formuladas muitas profissões de fé. Cada credo tinha o propósito de servir a uma necessidade especial. Entre os símbolos da fé mais importantes estão o credo atanasiano, do fim do século IV, atribuído a Santo Atanásio. Os credos de alguns concílios da Igreja, como os de Toledo, 400 d.C., e o Concílio de Trento, 1564 d.C. Terceiro, os credos dos bispos de Roma, como o do Papa Paulo VI, 1968 d.C. Quais são os 2 credos mais importantes, que a Igreja professa hoje? São o credo dos apóstolos e o credo niceno-constantinopolitano. O que é o credo dos apóstolos? É o credo que professa a fé dos 12 apóstolos. O que é o credo niceno? Também chamado credo niceno-constantinopolitano. Origina-se dos 2 primeiros concílios gerais da Igreja, o de Nicéia, em 325 d.C., e o de Constantinopla, em 381 d.C. Até hoje, é professado por todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Em que credo se baseia o catolicismo?
baseia-se no credo dos apóstolos. Na verdade, o mais antigo catecismo católico, entretanto, faremos constante referência ao credo niceno para complementar e tornar mais explícito o ensinamento do credo dos apóstolos. Por que o credo dos apóstolos é chamado de tesouro de nossa alma? Santo Ambrósio usou esse nome para mostrar como os artigos do credo dos apóstolos assemelham-se ao princípio de nossa vida de fé sobrenatural. Vamos agora passar para o capítulo 1. Vamos começar agora definitivamente agora os artigos do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Começamos nossa profissão com Deus. Ele é a origem ou o princípio de tudo que foi criado. É o fim ou o propósito para o qual tudo existe no mundo. Iniciamos o credo com a primeira pessoa da Santíssima Trindade e com a criação, que é o fundamento de tudo que Deus fez. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 1. Cremos em um só Deus. Por que o credo dos apóstolos começa com a palavra creio em Deus? Porque essa é a verdade mais fundamental da nossa fé. Tudo mais em que cremos depende disso, como tudo mais deriva da nossa crença na existência de Deus. Isto é, a nossa base é Deus. Nele tudo existe, nele tudo subsiste. Então, por isso que o catecismo diz que o credo começa em creio em Deus Pai, porque ele é a base de tudo. Porque o credo niceno começa... voltando. Porque essa é a verdade mais fundamental da nossa fé. Porque o credo niceno começa com cremos em um só Deus. Há 3 razões para isso. O plural nós é usado para enfatizar o caráter social de nossa fé, como comunidade de crentes. O atributo da unicidade de Deus é afirmado para excluir qualquer tipo de politeísmo ou pluralidade de deuses. Tá? Além disso, a unicidade de Deus é professada para trazer à luz o fato de que Deus é apenas um em natureza, embora existem 3 pessoas divinas em Deus. Quais são os principais atributos do Deus único? Como professado pelo credo do 4º Concílio de Latrão, cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há uma só verdade. Há um só verdadeiro Deus, eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mais uma essência, uma substância, ou natureza absolutamente simples. Tá? A ocasião para essa declaração de fé foi o surgimento da heresia albigense, que proclamou a existência de pelo menos 2 deuses, um autor do que é bom e outro criador do mal.
Deus revelou seu nome? Sim, Deus revelou-se progressivamente sob diversos nomes. Esses nomes disseram aos israelitas não apenas quem Deus é, mas também quem é um Deus, que é um Deus pessoal, não uma força impessoal. Qual foi o nome divino mais fundamental revelado por Deus? Foi a revelação que fez a Moisés, diante da sarça ardente no Monte Sinai. Declarou: Eu sou aquele que serei. Êxodo 3, 13 a 15. Com isso, ele quis dizer que a essência de Deus é existir. Ele é o ser que simplesmente é. Não pode nunca não ser, nem transformar-se ou mudar. Precisa existir. Ele é, no sentido mais profundo da palavra, o ser necessário. Deus revelou também sua fidelidade. Sim, ele disse ao povo eleito: Eu sou o Deus de teu pai. Prometeu: Eu estou contigo. Êxodo 3, 6, versículo 12. Que somos nós em comparação com Deus? Somos insignificantes. De fato, se não fosse por Deus, não seríamos nada. Contudo, Deus nos ama e se compadece de nós quando nos arrependemos de nossos pecados. É por isso que disse a seu povo que é misericordioso e benevolente, lento para a cólera. Êxodo 34, 6. Que título o israelita usava em lugar do nome de Deus? O título Senhor, o mesmo título que os cristãos dão a Jesus, que é Deus. Qual a diferença básica entre Deus e suas criaturas? É a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Assim, o salmista diz ao Senhor, comparando-o com as criaturas: Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se consumirão como uma veste. Tu os trocarás como roupa e cederão o seu lugar. Salmo 102, 27. O que significa dizer que só Deus é? Significa que Deus é a plenitude do ser e da perfeição. Só Ele é seu próprio ser. O que é característico no amor de Deus por nós? O amor de Deus por nós é imutável, fiel e constante. Salmo 136, 2. Como Deus é a verdade? A verdade é conformidade da mente com a realidade. Por isso, Deus é verdade 3 vezes. Ele é a verdade, porque tudo que faz harmoniza-se com a mente de Deus. Ele é a verdade, porque tudo que Deus sabe harmoniza-se com a realidade. E ele é a verdade, porque tudo que diz harmoniza-se com a mente de Deus. Em todos os 3 níveis, Jesus Cristo é a verdade, porque é Deus encarnado. Como Deus é amor? Deus é amor em si mesmo e em seu amor por nós. Nele mesmo, a Santíssima Trindade é o eterno intercâmbio de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Amando-nos, seu amor é eterno, misericordioso e autorrevelador,
ao nos enviar seu único Filho e o Espírito Santo. Quais são as implicações de nossa fé em um Deus único? Por causa da nossa fé em Deus, conhecemos sua grandeza e majestade. Damos-lhe graça por nos dar tudo o que somos e temos. Conhecemos a unidade e a dignidade de todas as pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Usamos as criaturas para nos aproximar de Deus e nos desapegarmos delas quando nos afastam de Deus. Vemos e confiamos em Deus em todas as circunstâncias da vida, sabendo que com Deus não há acaso. Parágrafo 2. O Pai. De que defende a fé de todos os cristãos? De que depende a fé de todos os cristãos? Depende de nossa crença na Santíssima Trindade, como mistério central do cristianismo. Por que a Trindade é o mistério central do cristianismo? É o mistério central do cristianismo porque revela a Deus como Ele é em si mesmo, em sua relação conosco, que viemos da Trindade e voltaremos a ela como nosso destino eterno. Qual é a diferença entre teologia e economia? Teologia é o mistério de Deus revelado a si mesmo. Economia é o mistério do relacionamento de Deus conosco. De que maneira a Trindade é um mistério estrito? Como mistério estrito, a Trindade não poderia ser racionalmente concebida antes da revelação e não pode ser racionalmente compreendida e entendida plenamente depois da revelação. De que maneira Deus se revela como Pai? Deus se revela como Pai de duas maneiras, em especial. Deus é a origem primeira e a suprema autoridade de todas as coisas criadas. Segundo, Deus é infinitamente bom e amável para com todos os seus filhos. Podemos falar de gênero em Deus? De modo algum. E por duas razões. Primeiro, Deus é puro espírito. Não tendo corpo, não pode ser gênero, nem sexo, não é nem homem, nem mulher. A paternidade de Deus, segundo, é a geração eterna da segunda pessoa, pela primeira pessoa da Trindade, isto é, foi revelado por Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. Que cremos sobre Jesus como Filho de Deus? Como professado no credo niceno, cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, entre de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Que revelou Cristo sobre o Espírito Santo? Revelou dois grandes mistérios. Primeiro, que o Espírito Santo é pessoa divina distinta em relação a Jesus e ao Pai. Segundo, que o Espírito Santo foi enviado aos apóstolos e à Igreja por ambos, o Pai e o Filho, e pelo Filho de maneira especial depois que ele voltou ao Pai. Que cremos sobre o Espírito Santo? Como professado no credo niceno, cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Ele procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Como diferem as tradições latina e oriental a respeito da fé no Espírito Santo?
na tradição oriental, o credo niceno original diz: o Espírito Santo procede do Pai. A versão latina acrescenta as palavras e do Filho. Assim, a Igreja Latina enfatiza a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho. Se não forem exageradas, essas palavras adicionais não afetam a identidade da fé professada pelo cristianismo oriental e ocidental. Quais foram a origem da profissão de fé da Igreja na Trindade? A fé da Igreja na Trindade iniciou-se na administração do batismo e assim foi incorporada aos escritos apostólicos, a instrução religiosa, as orações e a liturgia eucarística. Como a Igreja aprofundou o entendimento do mistério da Trindade? Sob o desafio de erros prevalentes, a Igreja elucidou seu entendimento na Trindade, principalmente de 3 maneiras. Primeiro, falando de substância e essência ao referir-se ao ser divino em sua unidade. Segundo, falando de pessoas ou hipóstases ao referir-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como indivíduos distintos. Terceiro, falando de revelação, para revelar a distinção de cada uma das pessoas divinas quanto às outras. Como professamos nossa fé no dogma da Trindade? Professamos nossa fé na Trindade de 3 maneiras. Primeiro, confessando que há um só Deus, que a Trindade é una. Segundo, confessando que as 3 pessoas divinas são realmente distintas entre si. O Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo é o Pai ou o Filho. Deus não é solitário. É comunhão divina da Santíssima Trindade. Terceiro, confessando que as 3 pessoas não dividem a unidade de Deus. Ao contrário, expressam relacionamento de umas com as outras. Como a economia divina é obra da Santíssima Trindade, tudo que Deus faz fora de sua vida trinitária é sempre feito por todas as 3 pessoas da Trindade. Assim como elas têm uma só natureza divina, assim também têm uma só operação. Contudo, cada uma das pessoas divinas também revela suas propriedades distintas na obra que é objetivamente realizada por toda a Trindade. Qual é o fim último de toda a economia divina? O fim último é que possamos entrar na unidade da Trindade, na eternidade celeste, mas desde já somos habitados pela Santíssima Trindade. É nosso dever permanecer, perceber e responder a este maravilhoso privilégio, com nosso amor pela Trindade e crescer no amor de Deus em troca de sua generosidade. Terceiro ponto, o Todo-Poderoso. O que queremos dizer quando professamos que Deus é todo-poderoso? Queremos dizer que nada é impossível a Deus. Lucas 1,37. Queremos dizer que Ele é Senhor do universo que criou e que permanece à sua total disposição. Queremos dizer que Ele é Senhor da história, governando os corações humanos e os
acontecimentos segundo a sua vontade. De que maneira especial Deus mostra sua onipotência? Ele o faz claramente, perdoando nossos pecados. O poder de Deus é arbitrário? Não, porque Deus sempre exerce seu poder segundo sua inteligência sábia e a sua vontade justa. Como nossa fé na onipotência divina é posta à prova? Nossa fé na onipotência divina é posta à prova pelo mal e pelo sofrimento que vemos e experimentamos em nossas vidas. Qual é o nosso amparo mais forte para suportar o mal e o sofrimento? Nosso amparo mais forte para suportar o mal e o sofrimento é Cristo crucificado e glorificado. Só esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair o poder de Cristo, nosso modelo supremo, e a bem-aventurada Virgem Maria, que acreditou que nada é impossível a Deus, que faz grandes coisas, até milagres, para os que humildemente confiam em seu santo nome. Quarto ponto, o Criador. Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, para não ficar muito comprido, vamos falar desse outro ponto aqui, o Criador. A paz a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.